Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre grandezas usadas na informática. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Falando dessas grandezas usadas na informática, nós vamos ver sobre as unidades de medidas relacionadas à quantidade de informação que se pode armazenar. Vamos ver também as unidades de medidas relacionadas à velocidade de processamento de dados. E falando aqui nessa primeira parte, então, da quantidade de informação que se pode armazenar, nós temos aí contato no nosso dia a dia com algumas dessas unidades de medidas, por exemplo, megabyte, gigabyte. Quando nós vamos falar do nosso celular, por exemplo, aí nós vamos falar, meu celular tem 128 gigabytes de memória, ou então 256 gigabytes de memória, ou 512 gigabytes de memória. Então essa é a capacidade de armazenamento do nosso celular. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido alguém falar, não tem como eu tirar mais fotos no meu celular, porque a memória está cheia, então eu vou ter que tirar essas fotos, colocar num pendrive, ou então passar para o computador para poder liberar espaço no meu celular. Um computador também, quando nós vamos a uma loja, nós vemos um anúncio sobre o computador, está falando sobre a capacidade daquele computador, então vem falando para nós, a memória RAM desse computador é tantos gigabytes, o disco rígido desse computador, ele possui tantos gigabytes. A placa de vídeo daquele computador possui tantos megabytes. Então está relacionado aí à capacidade de armazenamento, ou seja, a capacidade de informação que se pode armazenar. E aqui eu trouxe para vocês então o nome de algumas dessas unidades de medidas relacionadas aqui à quantidade de informação. E a primeira delas é o byte. O byte, ele é uma unidade de informação, então ele está representando apenas uma unidade de informação, e ele é representado por essa letra B maiúscula. E aqui temos o kilobyte. O kilobyte é representado por essas letras, K e B maiúsculo, e 1 kilobyte corresponde a 1000 bytes. Então, 1 kilobyte representa 1000 bytes, 1000, unidade de informação, então. Megabyte, representado por MB. Megabyte, ele corresponde a 1000 kilobytes ou a 1 milhão de bytes. Então, 1 megabyte corresponde a 1 milhão de unidades de informação referente aqui, ao byte, então. E aqui temos o gigabyte, representado por GB maiúsculo, e 1 gigabyte corresponde a 1000 megabytes ou a 1 bilhão de bytes. E aqui nós temos o terabyte, representado por TB, e 1 terabyte corresponde a 1000 gigabytes ou a 1 trilhão de bytes. Existem outras unidades de medidas referente aí à quantidade de informação, porém aqui vocês vão ter mais contato aí no dia a dia, são essas. E aqui do lado eu trouxe para vocês como fazer as transformações dessas unidades de medidas. Então, de byte para kilobyte, nós dividimos por 1000. Por exemplo, se eu tiver 1000 bytes, eu vou ter 1 kilobyte. De kilobyte para megabytes também dividimos por 1000, de megabytes para gigabytes dividimos por 1000, de gigabytes para terabytes também dividimos por 1000. E quando queremos fazer o contrário, de terabyte para gigabyte, multiplicamos por 1000, de gigabyte para megabyte, multiplicamos por 1000, de megabyte para kilobyte, multiplicamos por 1000, e de kilobyte para byte, multiplicamos por 1000. Então, ou dividimos por 1000 ou multiplicamos por 1000. E aqui eu trouxe algumas transformações para a gente estar fazendo juntos. Então, 2000 bytes para transformar para kilobytes. Então, de byte para kilobyte, nós vimos de lá que de byte para kilobyte nós dividimos por 1000. Então, 2000 bytes para kilobytes, então nós vamos dividir por 1000. 2000 dividido por 1000 é igual a 2 kilobytes. 5 kilobytes para transformar para bytes. Agora nós vamos fazer o inverso. Então, nós temos kilobyte para transformar para byte. Aí nós vemos que nós multiplicamos por 1000. Então, 5 kilobytes, 5 vezes 1000 é igual a 5000 bytes. 18 megabytes para transformar para bytes. Então, nós temos megabytes para transformar para byte. Então, nós vamos ver que, 1 megabyte corresponde a 1 milhão de bytes. Então, 18 megabytes vai corresponder a 18 milhões de bytes. Aqui nós temos 10.000 kilobytes para transformar para megabytes. Então, de kilobytes para megabytes, nós dividimos por
1000. Então, 10.000 dividido por 1000 é igual a 10 megabytes. E aqui nós temos 7 terabytes para transformar para gigabytes. De terabyte para gigabyte, nós multiplicamos por 1000. Então, 7 terabytes é 7 vezes 1000, que é igual a 7.000 gigabytes. E aqui temos 2 terabytes para transformar para megabytes. Então, de terabytes para transformar para megabytes, então nós vemos que multiplicamos por 1000 e multiplicamos por 1000 de novo. Então, vamos multiplicar por 1 milhão. Então, 2 terabytes vai corresponder a 2 milhões de megabytes. E aqui temos 24 gigabytes para transformar para bytes. Então, de gigabytes para transformar para bytes. Então, de gigabytes para byte, nós vemos que nós multiplicamos por 1000 e por 1000. Então, nós vamos multiplicar por 1 bilhão. Então, vamos fazer 24.000 vezes 1 bilhão, 24 bilhões de bytes. Na próxima parte, nós vamos ver sobre as unidades de medidas relacionadas à velocidade de processamento de dados. Agora vamos ver sobre velocidade de processamento de dados. E essa velocidade de processamento de dados pode estar relacionada à velocidade de processamento de dados de um computador, por exemplo. E as unidades de medidas que estão relacionadas a essa velocidade de processamento é o Hertz, o Megahertz e o Gigahertz. E o que significa o Hertz? O Hertz representa o número de ciclos de processamento que um dispositivo é capaz de executar em um segundo. E o Megahertz, ele representa 1 milhão de hertz, ou seja, 1 milhão de ciclos por segundo. E o Gigahertz representa 1000 megahertz, ou 1 bilhão de hertz, ou ciclos por segundo. Então, essas unidades de medidas estão relacionadas aí à velocidade de processamento. E como nós trabalhamos aqui com números muito grandes, nós podemos usar aqui a potência de 10 para estar representando esses números. Por exemplo, quando nós vamos transformar 800 MHz para Hertz, nós vamos multiplicar por 1 milhão de Hertz. Por quê? Porque foi falado para nós que o Megahertz, ele corresponde a 1 milhão de Hertz. Então, nós vamos multiplicar 800 vezes 1 milhão, então é igual a 800 milhões de Hertz. E aí, nós podemos representar esse número usando a potência de 10. Então, nós vamos colocar apenas o número 8 vezes, aí colocamos a base 10 e colocamos o expoente 8. O expoente 8 quer dizer que nós temos 8 zeros, ó, 3, 6, mais 2, 8 zeros. Então, a potência está relacionada à quantidade de zeros que nós temos no número. Então, ficou 8 vezes 10 elevado a 8 Hz ou ciclos por segundo. E aqui nós temos 5 GB para transformar para Hertz. Então, nós vimos aqui que 1 GHz corresponde a 1 bilhão de Hertz. Então, nós vamos fazer a multiplicação de 5 vezes 1 bilhão, que é igual a 5 bilhões de Hertz. E aí nós podemos representar em potência de 10, então, vamos colocar o número 5 vezes, colocamos a base 10 e 9 como expoente, que é a quantidade de zeros que nós temos. 3, 6, 9 zeros. Então, ficou 5 vezes 10 elevado a 9 Hz ou ciclos por segundo. Então, como esses números são muito grandes, é usado bastante a representação deles na forma de potência de 10. Na próxima parte agora nós vamos fazer uma atividade. Agora vamos resolver essa atividade. A escola onde Carla estuda recebeu a doação de um computador com as seguintes características: memória RAM 3 GB, disco rígido 750 GB, memória da placa de vídeo 256 MB. Represente usando o byte e a potenciação. Letra A, medida da capacidade do disco rígido. Então, nós vamos representar a capacidade do disco rígido em byte e depois colocar em potência de 10. Então, nós temos a capacidade do disco rígido corresponde a 750 gigabytes e nós vamos transformar para byte. E aqui nós devemos lembrar que 1 gigabyte corresponde a 1 bilhão de bytes. Então, 750 gigabytes vai corresponder a 750 bilhões de bytes. E agora nós devemos representar esse número em potência de 10. Então, nós vamos colocar apenas a parte que é de números. Então, nós vamos colocar 75
vezes 10 e vamos colocar o expoente de acordo com a quantidade de zeros que nós temos. 3, 6, 9, mais 1, 10. Então vai ficar 75 vezes 10 elevado a 10 bytes. Medida da memória da placa de vídeo. Então, a placa de vídeo, ela tem 256 megabytes e nós vamos transformar para byte. Então, vamos colocar aqui 256 megabytes e vamos transformar em byte. E aqui nós devemos lembrar que 1 megabyte corresponde a 1 milhão de bytes. 1 megabyte corresponde a 1 milhão de bytes. Então, 256 megabytes vai corresponder a 256 milhões de bytes. E agora vamos representar na forma de potência. Então, nós vamos colocar a parte que é de número. Então, vamos colocar 256 vezes 10 elevado à quantidade de zero que nós temos. 3 mais 3, 6 zeros. Aqui, bytes. Então, fizemos a transformação de megabytes para bytes e colocamos na representação em potência de 10, aqui também, né, transformamos de gigabytes para bytes e depois transformamos em potência de 10. Termino por aqui a aula de hoje, então, espero que vocês tenham compreendido sobre as grandezas usadas na informática. Se você gostou da aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.